No programa Estúdio desta semana, vamos conversar com a juíza auxiliar da Corregedoria, Marixa Lopes Rodrigues, que fala sobre a segunda VECA, Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente. Tudo bem? Tudo bem, Cid. Obrigado pela participação e presença. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. A segunda VECA foi criada em Belo Horizonte, instalada em meados de junho. Então, começo perguntando à senhora qual a importância da ampliação dessa vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente. Cid, é uma forma de o Tribunal de Justiça dizer da sua preocupação e da sua responsabilidade com nossas crianças e adolescentes. É um plus, é um ganho a mais na proteção integral, que é obrigação do Estado. Então, assim, nós temos um Estado que, se por um lado já está devidamente organizado para acolher crianças e adolescentes infratores, ele se volta e se organiza e busca uma integração para a proteção integral de crianças e adolescentes que são vítimas de crimes violentos. Então, assim, isso é uma forma de contribuir para uma maior prevenção desse crime, porque a partir do momento que o Estado se organiza e tem uma força de trabalho mais compatível com a prática daquele crime, ele também consegue dar respostas à sociedade, seja de medidas protetivas para a criança e adolescente vítima, seja da penalização do agressor de forma mais rápida. E uma justiça justa, de fato, é uma justiça mais célere. E, na verdade, os casos envolvendo crianças e adolescentes são muito específicos, e diferentes, porque justamente são pessoas ainda indefesas, tem toda a questão do ECA envolvida, e uma criação de uma vara como essa, uma segunda vara, auxilia muito na prestação desse serviço. As crianças e adolescentes, hoje no sistema de justiça, eles só podem ser ouvidos e dizer, enquanto testemunhas ou enquanto vítimas, através da aplicação do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. É a escuta protegida, o depoimento especial. E isso por si só já torna mais complexa a atuação da justiça nesses casos, porque ela precisa ter tanto um magistrado e magistrada treinado, quanto uma equipe psicossocial devidamente treinada. E são depoimentos e oitivas que são mais longas, que se estendem mais. Então, assim, às vezes uma vara que tem essa competência para a tramitação desses delitos e a elucidação desses crimes, ela acaba consumindo o maior tempo do magistrado. Então, assim, a criação de uma segunda VECA em Belo Horizonte, ela veio ao encontro desse interesse, do interesse público de dar uma prestação jurisdicional mais efetiva. E como fica a atuação da VECA no que diz respeito, então, à rapidez e ao acolhimento de crianças e jovens? Hoje a gente já trabalha, a VECA ela já trabalha buscando dar o acolhimento inicial e essa oitiva inicial com a maior celeridade possível. Então, chegou um boletim de ocorrência noticiando a prática de um crime de estupro, o delegado de polícia já vai instaurar o inquérito policial. Instaurado o inquérito policial e concluído, e às vezes até no próprio andamento do inquérito policial, o Ministério Público pode pedir a escuta especializada dessa criança e adolescência de forma cautelar, para que ela seja imediatamente ouvida na justiça, para que assim ela possa ser ouvida uma única vez, já que respeitados estariam aí os princípios do contraditório, da ampla defesa do acusado, já que essa criança seria ouvida em juízo, por meio da escuta especializada, mas o acusado, durante essa oitiva, tem todos os seus direitos de legítima defesa e o devido processo legal respeitados. Então, com a criação da segunda unidade judiciária, mesmo com a mudança de competência, vindo mais processos, mais ações penais de outros crimes de menor potencial ofensivo para as duas unidades, a gente entende que a celeridade ela continuará potencializada, porque a partir daí serão 2 magistrados ali presidindo e mais algum magistrado que venha auxiliar a equipe. E qual o perfil das crianças e adolescentes atendidos pela VECA? Não tem um perfil padrão. Algo que a gente observa é a questão da vulnerabilidade social, Há aí sim, de fato, um público que
de uma classe social mais desvantajada. Mas ainda assim, o crime contra a dignidade sexual, ele é um crime que atinge crianças e adolescentes, independente da sua idade e independente da sua condição social, porque nós temos também muitos casos de famílias abonadas, né, de crianças que são de famílias ricas, de classe média alta, e são submetidas a violações sexuais, né? Então, é um crime o crime contra a dignidade sexual, ele está ali atuando em crianças e adolescentes de todas as faixas etárias e também de todas as classes sociais. Mas dá para dizer que essa vulnerabilidade é um facilitador para esses crimes? A vulnerabilidade social, sim, mas ela não é um fator determinante. Porque quando você pensa em vulnerabilidade social, você pensa em uma criança pobre, que às vezes, dentro de uma unidade familiar, com uma mãe solo, né? Você pensa dessa forma. E não, ou que uma violência tenha sido ocorrida com uma criança que está na rua, bom, enfim, mas não necessariamente. Porque a violência contra criança e adolescente, ela normalmente, ela acontece dentro do seio familiar. É dentro do seio familiar que acontece a violência física, que acontece a violência psicológica, com xingamentos, com desmoralização da criança, com sua baixa estima, né? É dentro do seio familiar que acontece a maioria dos crimes contra a dignidade sexual, que são delitos praticados por pessoas, normalmente, do convívio da criança. Então, a vulnerabilidade social, embora sim seja um fator importante, que indique que essa criança poderá ser submetida a violências físicas, psicológicas e sexuais, não é um fator determinante. Ou seja, a senhora tocou num ponto importante nessa questão da violência psicológica, porque muitas vezes alguém pode pensar que isso não tem nada a ver, eu falar dessa forma com a criança, mas não é por aí, né? Tudo começa com uma violência psicológica, né? O maltrato à criança, ele pode ser caracterizado de diversas formas, né? O xingamento, né, a humilhação, ela impacta negativamente no bom desenvolvimento da criança. A gente não pode esquecer que crianças e adolescentes, eles são seres em desenvolvimento, né? Se um adulto sente, né, com um xingamento, com uma grosseria, né, muito mais sentem as crianças e os adolescentes, porque eles são seres em desenvolvimento e são... é a parte mais sensível do ser humano, né? Porque você está ali crescendo, então você tem que estar, de fato, receber carinho, amor, compreensão, acolhimento, né? Então, dentro de uma família, quando as coisas não vão bem, eu acho que não é com agressão, com xingamentos que deve resolver a educação dos filhos, mas sim com diálogo, com conversa. E tem aumentado essa violência contra crianças e adolescentes, e por quê? Talvez porque as pessoas tomaram mais coragem de denunciar? Olha, no tocante às violências sexuais contra crianças e adolescentes, no Brasil, o mapa da segurança pública de 2024, ele indica que houve um aumento de 1,5%. Esse mapa da violência, ele foi publicado em fevereiro de 2024, ele traz dados de 2023. Né? Então, de 2023, comparando com o ano anterior, que é 2022, houve um aumento de 1,5% dos crimes sexuais no país. Dentro desse aumento aí também estão os crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Mas, assim, curiosamente e assim, alegremente, Minas Gerais, nos últimos 5 anos, reduziu a prática de crimes sexuais contra criança e adolescente. E certamente a criação da VECA em 2018, né, com... uma força de trabalho extra e especializada para a prática desses crimes, aí trabalhando conjuntamente com a Polícia Civil, com a DEPCA, no combate a esses crimes, contribuir para que Minas Gerais, dentro de todos os estados do país, ele seja o 2º estado que atualmente ocupa o menor índice de violência sexual contra criança e adolescente. Ou seja, daí uma grande importância da instalação da 2ª VECA, né? Claro, porque a gente possa fazer com que essa clientela, com que esses jurisdicionados violados
tenha um tratamento humanizado, digno, acolhedor e efetivo, e que a responsabilização do agressor, ela venha e venha rápido, para que outros agressores, vendo que o Estado age de forma eficiente e eficaz, ele pense 2 vezes antes de praticar uma violação contra uma criança e adolescente, seja uma violação, a prática de um crime de uma violação física ou de uma violação sexual ou psicológica. E, bom, para a gente fechar, né, quais expectativas para a criação do Centro Integrado e como é que ele se encaixa dentro desse trabalho? Quando foi criada a VECA, em 2018, ela foi criada com o modelo de Centro Integrado. Então, lá no Olegário Maciel 515 existia a VECA, Ministério Público, e a Delegacia de Polícia Civil estava dentro daquela unidade. Depois da pandemia, a Delegacia da Polícia Civil saiu, não voltou mais. E com a criação da segunda VECA, os espaços que existiam naquele prédio passaram a ser direcionados à segunda VECA. E é um compromisso do nosso presidente eleito, o desembargador Correia Júnior, de fato, a conseguir-se um novo espaço físico para a implementação desse sonhado centro integrado. Um espaço onde a criança e o adolescente vítima de qualquer crime possa ser levada para um acolhimento integral e essa família não tenha que peregrinar sem saber para onde é que eu vou fazer uma denúncia, para onde é que eu vou levar meu filho, né? E às vezes, muitas vezes, por falta de informação, essa mãe perambula aí para a criança entre uma delegacia e outra até chegar ao local correto. Então, nesse centro integrado funcionaria todo o sistema criminal de justiça. A delegacia especializada, nós queremos que o ML atenda, né, faça um exame de corpo de delito já no local, a promotoria, a defensoria pública, a OAB, o setor psicossocial, né, e as 2 unidades judiciárias. É um sonho que eu tenho certeza que será realizado. Sim, e agradeço a senhora pela entrevista. Eu que agradeço o convite, sempre às ordens. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. O programa Estúdio fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista nossas reportagens aqui no YouTube, na TV TJ Minas. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.